Bom dia, hoje terça-feira, vamos partilhar o Evangelho de Lucas 6, de 12 a 19. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou aí toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seus irmãos André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos imundos foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, de terça-feira, o Senhor vem nos ensinar como fazer nossas escolhas, como tomar nossa decisão. Quando eu li esse evangelho, eu me lembrava que o Senhor nos disse assim, né? Quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele diz, faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós fomos feitos essa imagem e semelhança de Deus. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, essa imagem que você também vê, que você se vê no espelho, é a imagem de Deus. E nós precisamos ter também essa semelhança, nos assemelharmos a Deus. E aí Jesus vai nos mostrando como é que nós nos assemelhamos a Deus. E Ele vai dizer que Ele, esse próprio Jesus, que tinha essa comunhão direta com Deus, Ele se recolhe para orar, para poder fazer as suas escolhas. Ele passa a noite ali com o Pai, né, com Deus Pai, para poder descer a montanha e fazer as escolhas. Então, quando Ele desce, Ele escolhe os 12 apóstolos. Que Ele vai dizer no nome de cada um que Ele escolheu, e no final Ele diz também a escolha de Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Quando Jesus escolheu, Ele não era traidor. E aí nós podemos tomar para nós mesmos a vigilância do dia a dia, né? Para nós que servimos ao Senhor, para nós que já conhecemos o Senhor, ou que já ouvimos a palavra, né? Já tivemos um primeiro contato. Ou seja, o Senhor vai nos cobrar esse contrato. Uma vez que você já ouviu falar do Senhor, você já vai ser cobrado por isso. Você não é mais ignorante, podemos dizer assim, né? Já não peca, já não erra, já não faz as escolhas por ignorância, porque já teve um contato com o Senhor. E aí o Senhor vai me lembrar também lá da promessa de Joel, né? E de Daniel, que ele vai dizer que a palavra é para todos, que Deus é para todos. Esse Jesus, esse Espírito Santo é para todos. A promessa de Deus é para todos, até para aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor. E ele vai nos falar também, né, dessa cobrança, por já termos ouvido a palavra do Senhor para colocarmos em prática. E é assim que Jesus faz a escolha. E quando ele vai falar de Judas, é algo para nos intrigar também, não é algo só para nos falar do traidor, mas é para nos dizer também que mesmo depois de escolhido pelo Senhor, mesmo depois de nos sentarmos com o Senhor, de fazermos parte, né, daquela família do Senhor, de estarmos ouvindo a palavra direto do Senhor, mesmo assim nós estamos sujeitos a ter os mesmos passos de Judas. E essa é a maior vigilância que podemos ter. Quando Jesus escolheu ali, Ele orou com o Pai, Ele fez as escolhas dos apóstolos, e Judas não era traidor, porque o Evangelho vai dizer que ele se tornou traidor, ele não era. E é esse cuidado que nós podemos ter. Por isso a palavra vai dizer também que muitos dos últimos serão os primeiros, dos primeiros serão o último. Porque enquanto nós caminharmos, nós vamos estar sujeitos a isso. Nós precisamos estar vigilantes. Porque o que foi que seduziu Judas? O que seduziu Judas, né? As moedas, o conforto, a urgência em querer que o reino viesse, né? As regalias que foram oferecidas a ele, foram isso que foram seduzindo Judas. Mas a gente vai ver também no contexto que isso não se deu de uma hora para outra. Isso foi sendo alimentado,
né? Numa brecha que o inimigo achou, ele foi sendo alimentado até chegar a ser traidor. Mas o principal é que a palavra está dizendo que ele se tornou, ele não era. Então esse é o nosso cuidado, o nosso chamado dessa palavra de hoje. Que Jesus nos escolhe, nós servimos ao Senhor, mas nós precisamos estar sempre vigilantes, ter esse cuidado para sermos sempre esse discípulo semelhante ao Senhor. Sejamos não só a imagem, mas também a semelhança do Senhor. A semelhança nos atos, a semelhança nas atitudes, em tudo que o Senhor faz. E aí esse cuidado também que ele diz assim, que as pessoas vinham de longe. Hoje nós vemos também essa realidade. Quantos de nós não vai para outro lugar para ter essa busca, para ter essa experiência com o Senhor, né? E quantos também não estão ouvindo, que são de longe e estão ouvindo? E elas vinham para quê? Elas vinham para ouvir a palavra e para ser curado. Aí nós vemos o papel também da palavra, o papel de Jesus, né? Elas ouviam a palavra e depois tentavam tocar em Jesus. Aquela palavra entrava no coração delas e dava para elas essa fé. Se eu tocar em Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, se eu tocar pelo menos na orla dele, do manto, eu serei curada. E aí dizia que de Jesus saía essa força e curava todos nós. Então, essa nossa busca também, além de Jesus nos falar desse cuidado hoje, ele vem nos falar também dessa busca, do ouvir a palavra. Esse Jesus é aquele que nos fala, que nos proclama a palavra, que nos diz tudo que é da vontade de Deus Pai, mas que também nos cura. É um processo completo, não é pela metade. Você ouve a palavra e nesse ouvir da palavra, nesse contato com Jesus, nessa fé, você também é curado. Você experimenta também essa cura. Eu lembro, sabe que além desse evangelho, eu me lembrei do convite que a Yara me fez, quando ela me fez para proclamar o evangelho, né? E no início eu não queria, aí eu me recordo também que eu passei por um transtorno de ansiedade, e aí o padre, fui me confessar com o padre e ele me dizia, à medida que você melhorar a sua relação com Deus, você vai ver que as coisas vão melhorando. Então, quando eu comecei a fazer esse evangelho, ele fez com que eu tivesse esse contato maior com a palavra. E aí eu posso partilhar para você que essa palavra cura. Ela vai estabelecendo a tua fé em Jesus e esse Jesus vai te curando. Mas isso não acontece sem essa leitura da palavra, sem meditar a palavra, sem se colocar diante da presença de Jesus, sem pedir que esse Jesus nos cure. Isso não acontece de outra forma, isso acontece no ouvir da palavra, na palavra entrar no seu coração e você acreditar que esse Jesus pode lhe curar. Eu posso lhe falar com propriedade porque isso aconteceu na minha vida, isso está acontecendo na minha vida e eu não sou melhor do que você. Esse Jesus, ele veio para todos e a obra dele, o desejo de Jesus é que todos encontrem a salvação, que nem só uma alma se perca, mas que todos tenham acesso a essa salvação, que todos tenham acesso à cura, que todos tenham acesso à libertação, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que Ele nos oferece nesse Evangelho de hoje. Ele nos oferece a palavra dEle, a vivência da palavra, nos oferece a cura, nos oferece a libertação. E não precisa muito, você só precisa ficar com nem a mulher do fluxo de hemorragia. Se eu tocar pelo menos na orla do teu manto, eu serei curado. Porque de Jesus sai essa força para nos curar. É de Jesus que sai essa força para nos curar.